Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar com a unidade 4 e se você lembrar, no último vídeo a gente viu o que era a gente aprendeu sobre a nossa nova unidade. Vamos lá, nesse vídeo a gente vai falar sobre massa atômica e massa molecular. Só que a gente já sabe qual vai ser a unidade da nossa massa atômica. Vai ser uma ou vai ser em gramas. Primeiro vamos relembrar. O nosso átomo, ele tinha um A e tinha um Z. E a gente representava isso com um nucleído, onde eu tinha o Z e tinha o A. O A fazia referência aos nossos prótons mais os nossos nêutrons. E eu sei que tanto o próton quanto o nêutron, agora a gente vai chamar de nucleone. E eu sei que cada nucleone tem uma massa específica, que vale 1,6605 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso foi o que a gente viu no último vídeo. Agora, a gente vai ver um pouquinho de massa atômica. O que vai ser a massa atômica? Vai ser a massa que pesa um átomo. E eu posso medir ela de duas maneiras. Eu posso medir ela em gramas ou eu posso medir ela em uma. Quanto que vale uma? 1,6605 vezes 10 a menos 24. Ou seja, se eu sei quantos uma pesa o meu átomo, eu posso converter isso para gramas. Vamos ver isso com calma. Vamos lá, nossa massa atômica. Se eu tenho um sódio e eu sei que o A dele é 23, o que significa? Que ele tem a soma dos nossos prótons mais os nossos nêutrons é 23. Se A é 23, eu sei que eu teria 23 nucleones, ou seja, ele pesa 23U. Só que agora, se eu quero saber a massa do meu átomo em gramas, como que eu faço? Se 1U vale isso, 23U vai valer X, e assim eu vou fazer uma regra de 3, ou seja, massa atômica, o que é? É a massa do meu átomo, e eu posso medir ela tanto em uma, que é a nossa unidade de massa atômica, que a gente representa pelo essezinho, ou eu posso medir ela em gramas, fazendo uma regra de 3 simples, tudo bem? Só que agora a gente viu que os nossos átomos de um mesmo elemento podem variar o nosso A. Lembra? O mais comum que a gente tem, o hidrogênio, que ele sempre tem um próton no nosso núcleo, o Z dele nunca muda, mas a quantidade de nêutrons que a gente tem pode variar. Por exemplo, aqui a gente não tem nenhum, então o nosso A é 1, eu tenho um nucleone só. Aqui eu tenho um próton e um nêutron, ou seja, o nosso A é 2, eu tenho 2 nucleones. E aqui no trítio a gente tem um próton e 2 nêutrons, ou seja, eu tenho 3 nucleones. Agora, na minha tabela periódica, não vai aparecer as 3 variações que eu tenho em hidrogênio, porque senão a tabela ia ficar muito grande. A gente tem elementos que tem mais de 3 variações, de 5 para cima. Então, eu precisava de uma maneira de padronizar. Ou seja, o que eles fizeram? Eles vão começar a tirar o promédio. Só que assim, a quantidade que existe de prótrio, deutério e trítio na natureza não é igual. Eu não tenho a mesma quantidade de cada um, varia e varia muito. Ou seja, eles precisavam padronizar? Sim, mas levando em consideração a quantidade que existia de cada um. O que eles fizeram? A seguinte fórmula, a gente agora vai calcular massa atômica em promédio, o promédio de cada um dos isótopos que existe. E é esse o valor que vai estar na nossa tabela periódica. Como que a gente vai calcular isso? A massa atômica em promédio vai ser... Vamos pegar um exemplo de onde eu tenho 3 isótopos, como a gente viu do hidrogênio aqui atrás. Aqui, eu tinha 3. Vamos fingir que a gente está calculando para o hidrogênio. A porcentagem que existe de cada um é diferente. Como que eu vou tirar o promédio? Eu vou pegar a porcentagem que existe na natureza do meu isótopo 1, vou multiplicar pela massa dele, pelo A dele. Vou somar com a porcentagem que eu tenho do isótopo 2, multiplicado pela sua massa, mais a porcentagem que eu tenho do isótopo 3, vezes a sua massa. E vou dividir tudo isso por 100. Qual é a massa do isótopo 1? Ele não tinha, que a gente viu? O A dele não era 1, então ele tem uma. O 2, ele não tem um próton mais um nêutron? Ele tem 2, uma. E o 3, ele vai ter
3,1. A porcentagem que existe na natureza de cada um deles, a gente não sabe de cabeça. Mas, para a gente só ter um exemplo, vamos fazer com o mais comum, que é o neônio. O neônio, existem 3 variações dele, e é o mais comum. Por quê? Porque a diferença é brutal. Eu tenho 90% de um, e os outros 2 vão estar ali brigando pelos outros 10% que falta. Ou seja, se a gente for calcular para ele, vamos lá, as 3 variações que eu tenho do meu neônio. Eu tenho o neônio 2010, eu tenho o neônio 2110 e 2210. Então, uma do 1 vai ser 20, uma do segundo vai ser 21 e uma do terceiro vai ser 22. Agora, qual a porcentagem que existe de cada um? Desse primeiro, eu tenho 90,9%, ou seja, essa porcentagem eu já sei, 90,9%. Do segundo, a quantidade que existe dele é bem menor, eu tenho 0,30% só. Ou seja, essa porcentagem que eu estou multiplicando aqui é 0,30. E o terceiro que a gente tem, que é o 2210, a gente tem 8,8%. O que significa essas porcentagens? Se eu pegar 100 gramas de neônio, 90% vai ser o neônio 20, 0,3% vai ser o neônio 21 e 8,8% vai ser o neônio 22. É a quantidade, a porcentagem vai ser a quantidade de neônio que a gente tem em uma determinada amostra. Ou seja, eu vou multiplicar 90,9 por 20, mais 0,30 vezes 21, mais 8,8 vezes 22. Vou dividir tudo isso por 100. Só que aqui fica fácil. Aproximadamente, a massa, em promédio, vai estar mais próximo de quem? Vai estar mais próximo do primeiro, porque é o que existe mais. E é justamente isso que acontece. Na nossa tabela periódica, a massa do neônio vai estar como 20,18. Por isso que quando a gente pegar a nossa tabela periódica, aparece massa atômica em promédio, porque eu tirei o promédio de todos os isótopos que existem, levando em consideração a quantidade que existe de cada um. Então, do neônio, o promédio 24,30... Não, perdão, do magnésio, 24,31. A do neônio, sim, seria 20,18. Agora, aqui eu tenho a massa atômica em promédio. Aqui desse lado, a gente tem o número mássico dos isótopos mais estáveis. Mas eu sei que o meu número mássico é a quantidade de prótons mais neutrônicos que a gente tem, é o nosso A. E a gente não está levando o nosso A em consideração para achar a nossa massa atômica? Então, a massa atômica, ela basicamente é um promédio dos nossos números mássicos. Tudo bem? Então, quando a gente fala de um átomo, a massa dele, a gente tem que levar em consideração o nosso núcleo. Se a gente sabe a quantidade de nucleônios que a gente tem, vou descobrir de todos os prótons e acho um promédio. A gente não precisa saber de cabeça, vai estar lá. Só que a nossa massa atômica em promédio sempre vai ser um valor aproximado do isótopo que existe mais. Agora, se eu sei a massa atômica de um átomo, a gente viu que nossos átomos, eles raramente estavam sozinhos, eles normalmente se uniam por íon covalente para formar moléculas ou se uniam por enlaces iônicos para formar compostos iônicos, mas quando eles eram íons, primeiro ele vira íon, depois ele faz a nossa união iônica. Agora, numa molécula, para mim saber quanto que pesa a minha molécula, como que eu vou fazer? Eu preciso saber a minha massa molecular. O que é a minha massa molecular? Vai ser a soma das massas atômicas, que foi o que a gente já viu, que pode ser tanto em uma como em gramas, de todos os átomos da minha molécula. Se eu tenho a minha molécula H2O, quantos átomos de oxigênio eu tenho? 1. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2. Eu tenho 3 átomos. Para saber a massa da minha molécula, eu tenho que levar em consideração a massa atômica de cada um dos elementos que conformam ela. Nesse caso, eu posso calcular em 1
ou eu posso calcular em gramas. Como que eu converto? Se eu sei que a massa atômica do oxigênio é 18U e a do hidrogênio é 1U, como que eu sei disso? Aqui, perdão, 16U. Como que eu sei disso? Porque esse valor está na tabela periódica. Agora, se o oxigênio vale 16, o hidrogênio vale 1, eu tenho 2 hidrogênios aqui, não tenho? Então, aqui seria 2U, porque eu tenho 2. Eu tenho 2 vezes o hidrogênio. E aqui eu só tenho 1. Quando eu juntar um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, a gente vai ter uma molécula que vai pesar 18U. Mas e daí? Você não quer saber esse valor em U? Você quer saber esse valor em gramas? Por algum motivo. Tudo bem, eu sei a minha massa molecular em U. Mas agora eu quero saber quanto que vale uma molécula de água em gramas. O que eu faço? Multiplico os meus 18U por aquele número que a gente já está se acostumando, que é o valor de que é 1,6605 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, se 1U vale isso, 18U, que é a massa molecular da água, vai valer X. Faço uma regra de 3 e vou descobrir. Aqui, 2H, cada H vale 2U. O oxigênio, cada um vale 16U. Achei 18. Não querem U, querem grama. 1U equivale a 1,6605, 10 a 24. Mas eu quero saber de 18. Ou seja, uma molécula de água pesa 18U ou 2,99 vezes 10 a menos 23 gramas. Eu posso saber tanto em U quanto em gramas. Vamos ver outro exemplo. Não gosto de fazer regra de 3, eu quero multiplicar direto. Pode ser também. Vamos aqui, SO2. Quanto que vale o S? Na tabela periódica vai estar em promédio dos isótopos que existem mais, que vai ser 32,071. Normalmente o pessoal se confunde, por quê? Porque quando a gente fala da nossa massa, a gente normalmente está fazendo referência ao que existe no nosso núcleo. Eu não posso ter 0,5 prótons no nosso núcleo ou 0,5 neutrões. Então a gente sempre lembra que é o promédio. O promédio vai sair dessa conta que a gente tinha feito, então não vamos se confundir. Tudo bem, o nosso U, nesse caso, está fazendo referência ao peso, mas o peso em promédio. O promédio pode ter vírgula. Quando eu falo de A, quando eu estou falando do nosso número mássico, não. Aqui eu tenho um promédio de S, 32,07, de um átomo de azufre mais 2 átomos de oxigênio. Cada átomo vale 16. Cheguei a 64,071. Perfeito, achei a massa da minha molécula em um número fácil. 64,07. Agora, não quero saber em U, quero saber em gramas, quero saber quanto que pesa uma molécula de SO2 em gramas. Como que eu faço? De novo, se um U vale isso, o nosso 64U vale X, ou eu posso multiplicar direto. 64,07 vezes esse valor vai me dar 1,06 vezes 10 a menos 22 gramas. Ou seja, tanto a massa atômica quanto a massa molecular, posso falar dela em U e posso falar dela em gramas. A gente vai começar a ver no próximo vídeo quantidades muito grandes de moléculas. Então, antes da gente começar a falar de mol, dessas coisas, eu preciso que vocês entendam que quando eu estou falando de uma molécula, eu estou falando de um S que vai estar ligado a 2 oxigênios. Isso é uma molécula de SO2. Quanto que pesa esse SO2? Posso falar desse valor em U, posso falar desse valor em gramas. O que a gente vai ver agora? Quando eu tenho muitas moléculas de SO2. Mas primeiro, para mim saber quanto que pesa uma quantidade enorme dessa molécula, eu tenho que saber quanto que pesa ela sozinha. Pode ser em U, pode ser em gramas. Agora pensa comigo. Eu posso multiplicar, mas se eu soubesse quanto que pesa o átomo de azufre em gramas, se eu soubesse quanto que pesa cada átomo de oxigênio em gramas, eu podia somar. Então, existem duas maneiras. Eu posso primeiro saber em U e depois multiplicar, ou eu posso achar em gramas quanto que vale o S, quanto que vale o O e somar.
Vou somar a massa de um S com a massa de 2 oxigênios, tudo bem? Então, massa atômica e massa molecular, posso representar em posso representar em gramas, tudo bem? Espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo.